Mike Reynolds é apenas um mecânico de uma pequena cidade no aeroporto de Riverside, ganhando a vida consertando tudo, desde tratores enferrujados a velhos aviões agrícolas. Sua vida muda para sempre quando um luxuoso jato particular de 65 milhões de dólares faz um pouso de emergência. Apesar de nunca ter trabalhado em uma aeronave tão cara, Mike aceita o desafio. Usando seus anos de experiência e talento natural, ele consegue reparar o jato perfeitamente. 3 dias depois, uma bela mulher chega no mesmo jato, procurando o mecânico que consertou seu avião. Mas ela não está lá apenas para agradecer. Poderia este encontro casual entre um humilde mecânico e a rica proprietária de um jato se transformar na mais inesperada história de amor do ano? Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está nos assistindo. E se esta história te tocar, certifique-se de estar inscrito porque amanhã guardei algo extra especial para você. A caixa de ferramentas vermelha e gasta estava em seu lugar habitual, junto à porta do hangar, sua superfície arranhada captando os primeiros raios da aurora. Mike Reynolds passou seus dedos calejados pela placa de identificação em relevo. James Reynolds, mecânico de aeronaves, 1975-2010. Todas as manhãs, nos últimos 5 anos, desde que herdou o cargo de seu pai no aeroporto municipal de Riverside, Mike começava o dia da mesma maneira, tocando aquela placa para dar sorte. Hoje não era diferente, exceto que era. O ar da manhã trazia uma nitidez incomum, e o céu tinha naquele tom particular de azul perfeito, que os pilotos chamam de severo claro. Mike não sabia então que aquela terça-feira comum mudaria tudo. "Bom dia, chefe." A voz alegre de Tom Garcia ecoou pelo hangar. Tom era o chefe da equipe de terra do aeroporto há mais tempo do que Mike estava vivo, e ainda conseguia soar como se todo dia fosse manhã de Natal. "O café está fresco." Mike sorriu, pegando a velha garrafa térmica de seu pai. "E da caixa de ferramentas. Você é um salva-vidas, Tom." Algum voo interessante na programação? Apenas o de sempre. Alguns aviões agrícolas saindo cedo. Aquele dentista aposentado com seu Cessna fazendo toques e arremetidas. E o serviço de fretamento de Miller tem 3 voos agendados. Tom entregou a Mike uma cópia impressa, ligeiramente amassada, da programação de voos do dia. O hangar cheirava a óleo, café e possibilidade, da mesma forma que cheirava quando Mike era criança, observando seu pai trabalhar. Ele aprendeu tudo o que sabia sobre manutenção de aeronaves naquele mesmo espaço, começando com o básico de troca de óleo e avançando até revisões completas de motores. A oficina de Mike ocupava o canto mais afastado do hangar, um espaço que não havia mudado muito desde a época de seu pai. As paredes eram forradas com ferramentas meticulosamente organizadas, cada uma pendurada em seu local designado. Fotografias de várias aeronaves nas quais seu pai havia trabalhado ao longo dos anos cobriam o espaço restante da parede, junto com seus papéis de certificação e algumas fotos de família desbotadas. "Ei, Mike!" Tom chamou, sua voz com um tom de preocupação. "Você ouviu algo sobre aquele incorporador procurando comprar pequenos aeroportos na região?" Mike balançou a cabeça, concentrando-se em organizar suas ferramentas para o dia. "Nada concreto, apenas rumores até agora." "Por quê?" "Ouvi algo no rádio esta manhã. Alguma grande corporação tem adquirido campos de pouso privados, transformando-os nesses aeroportos executivos chiques." O rosto envelhecido de Tom se enrugou com preocupação. "Sabe, do tipo com pisos de mármore no terminal e cafés sofisticados." "Riverside não é exatamente um imóvel de primeira para esse tipo de coisa," Mike respondeu, embora o pensamento já tivesse passado por sua mente mais de uma vez. As finanças do aeroporto não eram ótimas, mas eles conseguiam manter as luzes acesas e a pista mantida na maioria dos dias. Isso parecia suficiente. Ele estava prestes a dizer mais quando o rádio chiou e ganhou vida.
A voz que veio era calma, mas trazia uma inconfundível urgência. Tráfego de Riverside, Gulfstream, November 650 Alpha Charlie, 20 milhas a oeste, declarando emergência. Experimentando falhas no sistema elétrico. Solicita autorização imediata para pouso. Mike e Tom trocaram olhares. Um Gulfstream em seu pequeno aeroporto já era incomum. Um Gulfstream declarando emergência era sem precedentes. Tom já estava se movendo em direção ao rádio. November 650 Alpha Charlie. Tráfego de Riverside liberado para pousar na pista 31. Ventos calmos. Altímetro 30 Nero 2. Serviços de emergência estarão de prontidão. Mike pegou sua caixa de ferramentas, as lições de seu pai ecoando em sua mente. Todo pouso de emergência é uma oportunidade de salvar vidas. O resto são apenas detalhes. A caixa vermelha parecia mais pesada do que o normal enquanto ele a carregava em direção às portas do hangar, pronto para enfrentar qualquer desafio que estivesse prestes a pousar em sua pista. O sol da manhã pegou o metal das velhas chaves de seu pai através da tampa aberta da caixa de ferramentas. Essas ferramentas haviam consertado tudo, desde aviões agrícolas até aviões de guerra vintage, mas nunca algo tão sofisticado quanto um Gulfstream moderno. Mike respirou fundo, sentindo o peso do momento. Às vezes, as maiores oportunidades da vida chegam vestidas como emergências. O zumbido distante dos motores a jato ficou mais alto, e Mike pôde ver a forma elegante da aeronave na aproximação final. O que quer que estivesse errado com aquele avião, ele sabia que sua vida estava prestes a mudar. Ele só não sabia o quanto. O Gulfstream G650 apareceu do sol da manhã como uma flecha prateada, sua aproximação mais íngreme do que o normal, mas controlada. Mike observou com os olhos semicerrados enquanto a aeronave descia, notando como as luzes de pouso não estavam piscando. Um sinal claro de problemas elétricos. Os motores do jato rugiam em vez de zumbir, sugerindo que o piloto estava voando com assistência de computador reduzida. Tom já havia chamado o corpo de bombeiros local e seu único caminhão de resgate estava posicionado perto da pista. Mais um gesto de preparação do que uma proteção real para uma aeronave desse porte. Mike apertou mais a caixa de ferramentas de seu pai, revisando mentalmente tudo o que sabia sobre os sistemas elétricos do Gulfstream. O toque foi perfeito, apesar da emergência, a marca de um piloto experiente. Enquanto o jato taxiava em direção ao hangar, Mike podia ver os instrumentos da cabine piscando através do para-brisa. A aeronave parou de rolar e, por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do metal resfriando. A porta principal da cabine abriu-se suavemente e um homem em um uniforme de piloto impecável emergiu. Ele era alto, de meia-idade, com o tipo de postura confiante que vinha de milhares de horas no ar. James Henderson, ele chamou enquanto descia a escada. E você é Mike Reynolds, mecânico-chefe. Mike deu um passo à frente, consciente de seu macacão manchado de óleo ao lado do uniforme imaculado do piloto. Pode me dizer o que aconteceu lá em cima? Henderson passou a mão pelos cabelos grisalhos. Começou com avisos intermitentes sobre o barramento elétrico, e depois tudo se desencadeou. No final, estávamos perdendo sistemas um por um. Ele pegou sua bolsa de voo e tirou um manual grosso encadernado em couro azul. Aqui está a documentação de manutenção. A revisão mais recente pode ajudá-lo a diagnosticar o problema. Mike pegou o manual. Suas páginas impecáveis eram um forte contraste com suas mãos sujas de graxa. Este não era o guia de manutenção fotocopiado que ele usava para os aviões agrícolas. Este era um documento técnico que valia milhares de dólares, detalhando cada sistema de uma das aeronaves privadas mais sofisticadas do mundo. Quem é o proprietário? Mike perguntou, já folheando os diagramas elétricos do manual. M. Carter prefere discrição, Henderson respondeu suavemente. Mas ela autorizou reparos completos, custe o que custar.
Ela precisa da aeronave operacional em 3 dias. Mike levantou a cabeça bruscamente. 3 dias para um diagnóstico elétrico completo e reparo em um G150. Ele gesticulou para sua modesta oficina. Isto não é exatamente um centro de serviço Gulfstream. A expressão de Henderson permaneceu neutra. A Sra. Carter foi bem específica. Ela está disposta a pagar taxas premium, é claro, e foi informada de suas limitações, mas sua reputação com sistemas elétricos complexos o precedeu. Aparentemente, aquele incidente com o P-51 Mustang Vintage causou uma grande impressão em certos círculos. Mike lembrou-se daquele reparo, uma religação completa de uma aeronave de combate da Segunda Guerra Mundial que outros mecânicos haviam declarado sem esperança. Levou semanas de trabalho cuidadoso, mas ele a restaurou à condição de voo. Ainda assim, o sistema elétrico de um P-51 era como uma bicicleta comparado à complexidade de nível de espaçonave de um GT-50. Ele abriu o manual na visão geral dos sistemas, e sua respiração prendeu. Os diagramas eram belos em sua complexidade, uma sinfonia de sistemas interconectados, cada um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Apesar de suas reservas, Mike sentiu a familiar onda de excitação que vinha com um verdadeiro desafio técnico. Precisarei fazer uma inspeção completa antes de poder prometer qualquer coisa, ele disse. Finalmente, Henderson assentiu, tirando um cartão de visita. Justo. Meu número está aí. Ficarei na cidade até que os reparos sejam concluídos. Ele fez uma pausa, depois acrescentou com um leve sorriso. A Sra. Carter mencionou que se alguém pudesse consertá-lo em 3 dias, seria o mecânico que uma vez colocou um avião agrícola atingido por um raio de volta no ar em menos de 24 horas. Enquanto Henderson se afastava para providenciar transporte terrestre, Mike permaneceu na sombra da enorme aeronave, com um manual pesado nas mãos. O sol da manhã brilhava na superfície polida do Gulfstream, e ele podia ver seu reflexo distorcido na fuselagem curva. Um mecânico de uma pequena cidade diminuído por uma máquina que custava mais dinheiro do que ele veria em 10 vidas. Bem, pai, ele murmurou, tocando a caixa de ferramentas aos seus pés. Parece que temos muito trabalho pela frente desta vez. Mike passou a próxima hora debruçado sobre o manual do Gulfstream, seu café esfriando ao lado dele. As complexidades técnicas faziam sua cabeça girar. 5 barramentos elétricos independentes, sistemas de redundância tripla e controles de computador que faziam o ônibus espacial parecer primitivo. Cada página revelava outra camada de sofisticação que ele precisaria dominar. Você está com aquele olhar, disse Tom, sentando-se em uma cadeira ao lado da bancada de Mike. O mesmo que seu pai tinha quando alguém lhe dizia que algo não podia ser consertado. Mike olhou para cima de um diagrama particularmente complexo. Pai nunca trabalhou em algo assim, Tom. Isso não é apenas consertar um fio quebrado ou substituir um componente defeituoso. Um movimento errado e eu poderia queimar sistemas que valem milhões. James Reynolds pode não ter trabalhado em Gulfstreams, Tom concordou. Mas ele te ensinou algo mais importante do que especificações técnicas. Ele te ensinou a pensar sobre os problemas. A memória atingiu Mike com uma força inesperada. Um dia quente de verão, 15 anos atrás, seu pai ajoelhado ao lado de um Cessna quebrado, ensinando-o a diagnosticar problemas de motor pelo som e pelo toque. Comece com o que você sabe, seu pai havia dito, guiando as jovens mãos de Mike sobre o motor. Todo problema conta uma história. Seu trabalho é ouvi-la. Mike pegou uma nova folha de trabalho de diagnóstico, do tipo que ele usava para reparos complexos. Seu pai havia projetado o formato anos atrás, uma abordagem metódica para decompor até os desafios mecânicos mais assustadores em peças gerenciáveis. No topo, ele escreveu Relatório de Diagnóstico do Sistema Elétrico G150.
Abaixo disso, ele começou a listar o que sabia: avisos intermitentes, falhas em cascata, sistemas desligando sequencialmente em vez de simultaneamente. O padrão começou a surgir enquanto ele escrevia. Tom observou por cima do ombro. Parece que você vai assumir isso, então. Se eu não o fizer, eles terão que trazer um mecânico do centro de serviço mais próximo. Isso é pelo menos um dia perdido ali mesmo. Mike esboçou um diagrama rápido. Além disso, o padrão de falha sugere algo sistemático. Veja como os problemas se propagaram através do barramento elétrico. Isso não é falha aleatória de componente. Ele se levantou e caminhou até o Gulfstream, colocando a mão em sua pele metálica fria. A aeronave imponente no hangar como um gigante adormecido, seus sofisticados sistemas esperando para serem compreendidos. Mike lembrou-se de outra das lições de seu pai. Toda máquina, não importa quão complexa, é construída por mãos humanas. Isso significa que mãos humanas podem consertá-la. As próximas horas foram um borrão de testes sistemáticos. Mike usou seu velho multímetro ao lado do sistema de diagnóstico embutido do jato, comparando as leituras com as especificações do manual. Ele rastejou por painéis de acesso, traçou rotas de fiação e gradualmente construiu uma imagem completa do sistema nervoso elétrico da aeronave. No final da tarde, seu relatório de diagnóstico havia crescido para várias páginas de notas detalhadas, diagramas e resultados de testes. O problema era desafiador, mas não impossível. Uma cascata de eventos acionada por uma unidade de distribuição de energia com falha. A unidade em si estava boa, mas seu software de controle havia sido corrompido, fazendo com que gerenciasse mal o fluxo de energia pelos sistemas da aeronave. Consegui, Mike anunciou, circulando uma seção de seu relatório. O hardware está bom, mas o software está corrompido. Precisaremos recarregar o firmware e recalibrar todo o sistema elétrico. Tom assobiou. Você consegue lidar com esse tipo de programação? Mike pensou nas aulas de codificação que ele havia feito na faculdade comunitária, preparando-se para um futuro onde as aeronaves seriam mais computador do que máquina. Sim, eu consigo, mas precisarei pedir alguns favores para conseguir o equipamento certo. Ele pegou o telefone, então pausou, sua mão pairando sobre o teclado. Assumir este trabalho significava mais do que apenas consertar um avião. Significava colocar sua reputação e possivelmente seu futuro em risco. Uma memória surgiu. Seu pai parado neste mesmo hangar, ensinando-o a confiar em seus instintos. Às vezes, os maiores riscos trazem as maiores recompensas, filho. O truque é saber quais riscos valem a pena correr. Mike pegou o telefone e discou o número de Henderson. Quando o piloto atendeu, a voz de Mike estava firme. Concluí o diagnóstico. Posso consertar, mas precisarei de alguns equipamentos especializados e acesso completo aos sistemas de software da aeronave. Houve uma pausa do outro lado. Você tem certeza do diagnóstico? Mike olhou para seu relatório detalhado, para a documentação cuidadosa de cada teste e observação. Sim, tenho certeza. 3 dias é apertado, mas posso fazê-lo. Muito bem, Henderson respondeu. Informarei a Sra. Carter. Tudo o que você precisar será providenciado. Enviarei o código de acesso do software imediatamente. Depois de desligar, Mike recostou-se e soltou um longo suspiro. O relatório de diagnóstico estava à sua frente, representando tanto um quebra-cabeça resolvido quanto um desafio aceito. Ele havia acabado de se comprometer a consertar uma aeronave que valia mais do que todos os seus ganhos de vida, armado com nada além de suas habilidades, as ferramentas de seu pai e uma determinação que deixaria James Reynolds orgulhoso. O sol já havia se posto há muito tempo quando Mike finalmente notou a hora. Seu caderno manchado de café estava cheio de dezenas de páginas de notas meticulosas, esboços e cálculos. Ele desenvolveu o hábito de documentar tudo anos atrás. Outra lição de seu pai. A memória falha, filho, mas a tinta não mente.
O hangar estava silencioso, exceto pelo suave zumbido de seu laptop executando diagnósticos nos sistemas do Gulfstream. Tom havia partido horas antes, mas não sem antes garantir que Mike tivesse café e sanduíche suficiente para a noite. As páginas do velho caderno estalaram enquanto Mike revisava seu progresso. Cada entrada contava a história do trabalho da noite. 15 horas. Diagnóstico inicial do software concluído. Unidade de distribuição de energia primária mostrando múltiplos setores corrompidos. Sistemas de backup não afetados, mas bloqueados. 21h30. Códigos de acesso recebidos de Henderson. Iniciando sequência de reset do sistema. Nota. Documentar cada passo, sem margem para erros. 22h45. Primeira tentativa de recarga de firmware falhou. Código de erro sugere problema de compatibilidade com a última atualização. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Henderson. Senhora Carter solicitando atualização do progresso. Mike olhou para o jato imponente sob as luzes fracas do hangar, depois para seu caderno. Os anéis de café nas páginas marcavam as horas que passavam como carimbos de tempo. Cada mancha uma lembrança de outro desafio enfrentado. Fazendo progresso, ele respondeu por mensagem de texto. Corrupção de software identificada na unidade de distribuição de energia, trabalhando em solução de firmware. A resposta veio rapidamente. A Sra. Carter agradece sua dedicação. Ela providenciou para que equipamentos adicionais cheguem amanhã de manhã. Mike passou a mão pelos olhos cansados. As anotações do caderno estavam ficando mais difíceis de ler à medida que a fadiga se instalava. Mas ele não podia parar agora. Ele descobriu algo interessante nos registros de manutenção da aeronave. Um padrão que poderia explicar a falha em cascata. 0h30. Teoria. Atualização de software recente conflitando com protocolos de gerenciamento de energia personalizados. Precisa verificar números de versão anteriores. A noite se aprofundou ao redor dele enquanto ele trabalhava. As sombras do hangar se alongavam. A voz de seu pai ecoou em sua memória. O turno da noite é quando você realmente aprende o que uma aeronave está tentando te dizer. Tudo é mais silencioso, mais claro. Mike virou para uma nova página em seu caderno, desenhando um fluxograma detalhado do sistema de distribuição de energia. A solução estava lá, escondida na complexidade dos sistemas interativos. Seu lápis movia-se pelo papel, conectando componentes, traçando caminhos elétricos, revelando o padrão subjacente. 1h15. Avanço. Software de gerenciamento de energia personalizado instalado para perfis de voo específicos. A atualização padrão interrompeu a calibração. Precisa reconstruir a partir do backup e mesclar protocolos. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era Tom. Vá dormir um pouco, garoto. Não se pode consertar um avião se você não consegue ver direito. Mike sorriu, adicionando outra nota à sua crescente coleção. Tom está certo. Melhor começar fresco. Tarefa-chave para amanhã. Instalar novo equipamento de diagnóstico. Restaurar software de backup. Mesclar protocolos personalizados. Iniciar sequência de recalibração. Ele fechou o caderno. Suas páginas agora eram um mapa da jornada noturna pelos complexos sistemas do jato. As manchas de café, esboços apressados e notas detalhadas contavam a história não apenas de um problema mecânico, mas de um mecânico que estava forçando seus limites para resolvê-lo. Parado no hangar silencioso, Mike sentiu uma estranha conexão com a aeronave. Como ele, era mais do que parecia na superfície. Por trás de seu exterior luxuoso, jaziam sistemas sofisticados que exigiam compreensão, paciência e respeito para serem mantidos. O amanhã traria novos desafios, mas hoje à noite ele havia feito um progresso real. Ele recolheu suas ferramentas, cuidadosamente retornando cada uma ao seu devido lugar na caixa de ferramentas de seu pai.
O caderno foi para o bolso de trás, um hábito inalterado desde seus dias de aprendiz. Enquanto trancava o hangar, Mike deu uma última olhada no Gulfstream. Sua superfície polida refletia as luzes de segurança, fazendo-o brilhar como um visitante de outro mundo. Em apenas alguns dias, esta aeronave provaria suas habilidades ou quebraria sua reputação. Mas por enquanto, na escuridão pacífica da noite do aeroporto, era apenas mais uma máquina esperando para ser curada. Ele deu um tapinha no caderno em seu bolso, sentindo o peso de suas páginas manchadas de café. O amanhã viria em breve, trazendo consigo novos problemas para resolver e soluções para descobrir. Por enquanto ele tinha um plano, e em sua experiência, isso era metade da batalha. O novo equipamento de diagnóstico chegou ao amanhecer. Malas pretas elegantes contendo ferramentas que valiam mais do que a renda anual de Mike. Mas foi a placa de circuito em suas mãos que prendeu sua atenção. Escondida atrás de 3 painéis de acesso e protegida por uma caixa de titânio, o componente danificado contava uma história que ele não esperava. Isso não é apenas corrupção, Mike murmurou, examinando a placa sob sua lâmpada de aumento. Algo causou este dano. Tom se inclinou para uma olhada mais de perto. Raio? Não. Mike traçou as fraturas capilares nos caminhos do circuito. Isso é dano por estresse, como se a placa estivesse funcionando superaquecida por muito tempo. Ele a colocou cuidadosamente em sua bancada, ao lado da nova unidade de substituição que havia chegado com o equipamento de diagnóstico. Seu telefone chilreou. Outra mensagem de Henderson. Senhora Carter solicitando videochamada em 15 minutos para discutir o progresso. Mike olhou para seu macacão manchado de óleo e passou a mão pelos cabelos despenteados. Momento perfeito. A chamada veio através de um laptop seguro fornecido com o equipamento de diagnóstico. Mike esperava ver Henderson, mas em vez disso, encontrou-se de frente para uma série de executivos corporativos internos caros. No centro da tela, sentada, estava uma mulher que ele presumiu ser a senhora Carter, embora ele só pudesse ver sua silhueta contra uma janela brilhante. Sr. Reynolds, sua voz era clara e autoritária. Entendo que você descobriu complicações adicionais. Mike ergueu a placa de circuito danificada. Sim, senhora. A unidade de distribuição de energia mostra sinais de estresse físico. Isso vai além da corrupção de software. Algo tem forçado esses sistemas além dos seus limites projetados. Houve um momento de silêncio na chamada. Um dos executivos se inclinou para a frente. Você está sugerindo o erro do operador, Sr. Reynolds? Não, senhor. Estou sugerindo que alguém modificou esses sistemas para funcionar além das especificações. O software personalizado que encontramos não era apenas para gerenciamento de energia. Alguém estava fazendo overclock nesses sistemas. A figura em silhueta da senhora se moveu ligeiramente. Explique em termos leigos, por favor. Mike escolheu suas palavras com cuidado. É como se alguém ajustasse um sedã familiar para correr como um carro de corrida. Funciona por um tempo, mas eventualmente as coisas começam a quebrar. Quem quer que tenha modificado este jato sabia o que estava fazendo, mas estava forçando o equipamento demais. Você pode consertar? A pergunta da senhora Carter foi direta. Sim, mas não apenas substituindo peças e redefinindo o software. Precisamos entender por que essas modificações foram feitas em primeiro lugar. Caso contrário, corremos o risco de os mesmos problemas acontecerem novamente. Outro executivo se manifestou. Essa informação é classificada, Sr. Reynolds. Apenas conserte a aeronave conforme as especificações de fábrica. Mike manteve sua posição. Com todo o respeito, senhor, se não abordarmos a questão subjacente, vocês estarão de volta aqui em um mês com problemas piores. Essas modificações foram feitas por uma razão. Preciso saber qual foi essa razão para garantir um reparo adequado. A sala da videochamada ficou em silêncio. Finalmente, a Sra. Carter falou novamente. Todos para fora. Preciso falar com o Sr. Reynolds em particular. Mike observou enquanto os executivos saíam de vista. Quando eles se foram, a Sra. Carter se aproximou da câmera,
finalmente revelando seu rosto. Ela era mais jovem do que ele esperava, talvez no final dos seus 30 anos, com traços marcantes e olhos inteligentes. As modificações foram feitas para acomodar voos de pesquisa em alta altitude, ela disse baixinho. Temos conduzido estudos atmosféricos que exigem perfis de voo incomuns. Os sistemas padrão não eram adequados. Mike assentiu, as peças se encaixando. Isso explica o gerenciamento de energia personalizado. Vocês precisavam de energia extra para equipamentos de pesquisa enquanto voavam no limite do envelope. Você consegue fazer funcionar com segurança? Ele olhou para a placa danificada novamente. Sim, mas não em 3 dias. Para fazer isso corretamente, levará pelo menos 5. Você tem 4, ela respondeu, um leve sorriso tocando seus lábios. E Sr. Reynolds, obrigado pela sua integridade. Não muitos teriam questionado aqueles executivos. Após a chamada, Mike ficou olhando para a placa de circuito. 4 dias para não apenas consertar o jato, mas redesenhar seus sistemas para fazer com segurança o que eles estavam tentando forçá-lo a fazer. Parte dele queria ir embora. Isso estava muito além da manutenção de rotina. Mas outra parte dele, a parte que havia aprendido no colo de seu pai, que todo o problema era apenas uma solução esperando para ser encontrada, estava já esboçando ideias em seu caderno. O que você acha, Tom? Ele perguntou, não olhando para cima de seus desenhos. O velho chefe de terra riu. Acho que seu pai diria que você é louco ou brilhante. Provavelmente os dois. Mike pegou a placa de Danuito, estudando seus intrincados caminhos. Bem, o pai sempre disse que os melhores mecânicos são um pouco dos dois. Mike estava olhando para o mesmo diagrama de circuito por 2 horas, quando notou a fotografia. Ela havia caído da caixa de ferramentas de seu pai, uma imagem amassada e desbotada de James Reynolds, trabalhando em uma antiga aeronave militar. Os painéis do avião estavam abertos, expondo uma fiação complexa que seu pai estudava com intensa concentração. A visão desencadeou uma memória. Às vezes você precisa se afastar para ver o quadro completo, filho. Chegue muito perto e você perde o padrão. Mike se afastou de sua bancada e caminhou até o outro lado do hangar, virando-se para ver o Gulfstream à distância. O sol da manhã, entrando pelas janelas, projetava longas sombras sobre a forma elegante da aeronave. O que estou perdendo? Ele murmurou, pegando seu telefone para revisar os dados de voo em alta altitude que a Sra. Carter havia relutantemente compartilhado. Os números contavam uma história. Voos de pesquisa, empurrando a aeronave a 51 mil pés, tempos de espera muito além das operações normais. Demandas incomuns de energia de equipamentos não especificados. Ele olhou de volta para a foto de seu pai. James Reynolds havia trabalhado em uma aeronave de reconhecimento de alta altitude naquela imagem, uma projetada para operar no limite da atmosfera. A solução atingiu Mike como um raio. Tom, ele chamou, correndo de volta para sua bancada. Preciso que você olhe para algo. O chefe de terra apareceu momentos depois, limpando a graxa das mãos. Conseguiu algo? Mike já estava desenhando freneticamente em seu caderno. Estivemos pensando nisso de trás para frente. Não precisamos modificar o sistema elétrico para lidar com mais energia. Precisamos redesenhar como ele gerencia a energia que já possui. Ele pegou a placa de circuito danificada. Olhe para esses padrões de estresse. Eles não são de muita energia fluindo pelo sistema. Eles são de a energia ser redirecionada muito abruptamente. Seu lápis voou pelo papel, desenhando uma nova configuração. Se criarmos um sistema de buffer, algo para suavizar as transições de energia. Tom estudou o esboço. Como um protetor contra surtos, mais como um reservatório de energia. A aeronave já tem capacidade de geração em excesso. Só precisamos armazená-la de forma mais eficiente e distribuí-la mais suavemente. Mike ergueu a fotografia de seu pai.
Pai trabalhou em um avião que tinha o mesmo problema. Eles resolveram tratando o sistema elétrico como um sistema de gerenciamento de água, armazenando energia em bancos de capacitores e liberando-a gradualmente. Ele passou a próxima hora delineando o plano de modificação, olhando periodicamente para a fotografia de seu pai em busca de inspiração. A solução não era apenas consertar o que estava quebrado, era repensar como todo o sistema funcionava. Quando Henderson ligou para a atualização da tarde, Mike estava pronto. Preciso falar diretamente com a Sra. Carter. Minutos depois, o rosto dela apareceu no laptop seguro. Sr. Reynolds, você tem notícias. Tenho uma solução, ele disse, erguendo seus projetos. Mas não é convencional. Precisaremos modificar significativamente a arquitetura de distribuição de energia. Os olhos dela se estreitaram. A diretoria não aprovará modificações experimentais. Isso não é experimental. É baseado em tecnologia comprovada de aeronaves militares de alta altitude. Meu pai trabalhou no projeto original. Ele ergueu a fotografia. Os princípios são os mesmos. Estamos apenas aplicando-os a sistemas modernos. Houve uma longa pausa enquanto a Sra. Carter o estudava pela tela. E você tem certeza de que isso funcionará? Sim, mas precisarei de autorização para modificar o software de gerenciamento de energia da aeronave. E precisaremos fabricar alguns componentes personalizados. Ela assentiu lentamente. Farei com que Henderson envie os códigos de autorização. Mas, Sr. Reynolds, sua expressão suavizou ligeiramente. Obrigada por encontrar uma solução real, não apenas um conserto rápido. Após o término da chamada, Mike ficou olhando para a fotografia de seu pai. As semelhanças eram impressionantes, ambos debruçados sobre sistemas complexos, buscando soluções que outros poderiam ter perdido. Ele cuidadosamente devolveu a foto ao seu lugar na caixa de ferramentas, mas a deixou visível como um lembrete. Tom apareceu com café fresco. Seu velho ficaria orgulhoso. Sabe, este é exatamente o tipo de solução de problemas pelo qual ele era conhecido. Mike pegou suas ferramentas, pronto para começar a implementar sua solução. Ele sempre dizia que os melhores consertos vêm da compreensão do problema, não apenas dos sintomas. A luz da manhã atingiu a superfície do Gulf Stream, e pela primeira vez desde que havia pousado, Mike sentiu-se certo de que poderia entregar o que prometera. Os sofisticados sistemas da aeronave não pareciam mais um desafio intransponível, mas sim um quebra-cabeça esperando para ser resolvido, assim como aqueles que seu pai o havia ensinado a lidar, peça por peça. O recibo jazia na bancada de Mike como um bilhete de loteria ao contrário. Números tão grandes que pareciam irreais. Componentes personalizados apressadamente enviados por especialistas de todo o país. Custos de envio noturno que poderiam ter pago seu aluguel por meses. Ferramentas especializadas que ele provavelmente nunca usaria novamente. Na parte inferior, uma única linha. Autorizado por A. Carter. Você não deveria ficar olhando para isso, disse Tom, pousando outra xícara de café. Isso vai te dar azia. Mike assentiu, mas não pôde evitar fazer as contas novamente. O custo total das peças e equipamentos era mais do que ele ganharia em 5 anos. Se isso não funcionar, vai funcionar. Tom o interrompeu. Agora pare de se preocupar com o dinheiro e foque no trabalho. As últimas 36 horas haviam sido um borrão de intensa concentração e trabalho preciso. Mike havia instalado o novo sistema de gerenciamento de energia peça por peça, testando cada conexão antes de passar para a próxima. Os componentes personalizados haviam chegado em recipientes lacrados, marcados com níveis de autorização de segurança que ele não sabia que existiam para aeronaves civis. Suas modificações estavam se encaixando exatamente como planejado. O novo sistema de reservatório de energia era elegante em sua simplicidade, usando capacitores de grau militar para armazenar e distribuir energia de forma mais eficiente do que o projeto original.
Cada componente havia sido cuidadosamente calibrado para lidar com as condições extremas de voos de pesquisa em alta altitude. Henderson vinha observando o progresso de perto, enviando atualizações horárias para Carter. O ceticismo inicial do piloto havia se transformado gradualmente em admiração cautelosa, enquanto ele testemunhava a abordagem metódica de Mike à reconstrução. A Sra. Carter quer saber se ainda estamos no prazo, disse Henderson, aproximando-se da bancada. Mike verificou o relógio. Integração final do sistema em 2 horas. Testes completos até a meia-noite. Estaremos prontos para a chegada dela amanhã de manhã. O piloto assentiu, olhando para os componentes e ferramentas espalhados. Nunca vi modificações como estas antes. Isso porque a maioria das pessoas tenta forçar mais energia através do sistema, Mike explicou, pegando uma ferramenta de calibração especializada. Estamos ensinando o sistema a usar sua energia de forma mais inteligente. As próximas 2 horas passaram em silêncio focado enquanto Mike completava as conexões finais. Cada fio, cada circuito, cada linha de código tinha que ser perfeita. Os números astronômicos dos recibos continuavam a piscar em sua mente, mas ele os afastou, concentrando-se na voz de seu pai. Qualidade não é sobre o custo das peças, é sobre o cuidado em montá-las. À medida que a meia-noite se aproximava, Mike iniciou a sequência final de diagnóstico. Os sistemas da aeronave entraram em operação um por um, cada um relatando desempenho ótimo. E as leituras de distribuição de energia estavam melhores do que as especificações de fábrica, com o novo sistema de reservatório fornecendo uma margem extra de segurança para operações em alta altitude. Está feito, Mike anunciou, observando os resultados finais do teste rolarem em sua tela. Todos os sistemas verdes, eficiência de energia aumentada em 23%. Henderson imediatamente pegou o telefone para ligar para a Sra. Carter. Mike mal ouviu a conversa. Sua atenção estava fixa nas leituras de diagnóstico. Cada número estava perfeito. Cada sistema sincronizado. Ele havia feito mais do que consertar a aeronave. Ele a havia tornado melhor. Tom apareceu com uma vassoura, iniciando sua rotina de fim de dia. Você sabe o que isso significa, não sabe? Mike olhou para cima. Que terminamos antes do previsto. Que você acabou de provar que pode trabalhar em qualquer aeronave do mundo. Tom gesticulou para o recibo. Esses números não são um fardo. São a prova de que você pertence às grandes ligas. Mike dobrou cuidadosamente o recibo e o guardou na caixa de ferramentas de seu pai. Amanhã, a Sra. Carter chegaria para inspecionar seu trabalho. Os números astronômicos naquele pedaço de papel representavam não apenas peças e mão de obra, mas confiança. Confiança de que um mecânico de uma pequena cidade poderia resolver um problema que havia confundido os especialistas. Enquanto começava a limpar suas ferramentas, Mike sentiu uma profunda satisfação que nada tinha a ver com dinheiro. Ele havia assumido o maior desafio de sua carreira e tido sucesso não seguindo o manual, mas aplicando os princípios que seu pai o havia ensinado. Entender o problema, confiar em seus instintos e nunca ter medo de encontrar um caminho melhor. O Gulfstream permaneceu silenciosamente no hangar, seu sistema zumbindo com nova eficiência, pronto para quaisquer testes que a Sra. Carter exigiria amanhã. Mike havia feito sua parte. Agora ele só tinha que esperar para ver o que o amanhã traria. A aurora pintou o céu em tons de rosa e ouro, enquanto o elegante Tesla preto entrava no terreno do aeroporto. Mike estava acordado há horas, verificando os sistemas 3 vezes e polindo ferramentas já imaculadas. Ele até havia vestido um macacão limpo, embora ainda exibisse o emblema desbotado com o nome de seu pai. O carro parou em frente ao hangar e Alexandra Carter saiu. Ela se movia com a graça fluida de alguém acostumado a comandar, seu terno cinza-carvão perfeitamente ajustado, seus cabelos escuros varridos para um nó elegante. Um lenço de seda em vinho profundo
fornecia o único toque de cor em seu conjunto. Mike se endireitou enquanto ela se aproximava, subitamente consciente de cada mancha de óleo e arranhão em seu espaço de trabalho. Sua presença parecia transformar o humilde hangar em algo mais significativo. Sr. Reynolds, sua voz carregava a mesma autoridade que tinha no vídeo, mas com um calor adicional que ele não esperava. Espero que não se importe com uma chegada antecipada. Estou ansiosa para ver seu trabalho. Claro, Sra. Carter, estamos prontos para a demonstração completa. Ela sorriu ligeiramente. Alexandra, por favor. Afinal, você reconstruiu minha aeronave favorita de dentro para fora. Durante a próxima hora, Mike a guiou por cada modificação, cada melhoria, cada calibração cuidadosa. Ela fez perguntas surpreendentemente técnicas, revelando uma compreensão dos sistemas de aeronaves que ia muito além da de um proprietário típico. O sistema de reservatório de energia, ela disse, examinando as leituras de diagnóstico. É brilhante em sua simplicidade. Me lembra soluções que usamos no design de espaçonaves. Mike levantou a cabeça bruscamente. Espaçonaves? Henderson não mencionou? Antes de fundar minha empresa de pesquisa, eu era engenheira aeroespacial da NASA. Ela traçou um dedo em um de seus diagramas. É por isso que eu sabia que você era a pessoa certa para este trabalho. Sua reputação por soluções não convencionais o precedeu. Ela desfez o lenço enquanto trabalhavam, colocando-o sobre uma cadeira próxima. A seda captou a luz da manhã, sua cor profunda destacando-se contra o ambiente industrial como uma rosa em uma oficina mecânica. A pesquisa em alta altitude, Mike arriscou. Você está estudando a composição atmosférica. Os olhos de Alexandra brilharam de interesse. Entre outras coisas, as mudanças climáticas estão criando fenômenos que não entendemos completamente. Nossas aeronaves modificadas nos permitem coletar dados em altitudes normalmente reservadas para aviões militares. Ela se moveu para o cockpit, revisando as novas interfaces de gerenciamento de energia. Suas perguntas eram precisas, focadas em margens de segurança e cenários de falha. Mike se viu repetidamente impressionado com sua perspicácia técnica. Você não é apenas uma proprietária que voa, ele observou. Você é uma piloto que possui. A vida é muito curta para deixar os outros fazerem todas as coisas interessantes. Ela sorriu novamente e desta vez o sorriso alcançou seus olhos. Acredito em entender as ferramentas que uso. Falando nisso, ela pegou um tablet de sua pasta e abriu uma série de gráficos. Estas são as curvas de demanda de energia de nossos perfis de voo mais desafiadores. Gostaria de ver como suas modificações as gerenciam. Pelas próximas 2 horas, eles executaram simulação após simulação. Os novos sistemas funcionaram perfeitamente, mantendo níveis de energia estáveis mesmo nas condições mais extremas. O interesse profissional inicial de Alexandra transformou-se gradualmente em entusiasmo genuíno. Isso é notável, ela disse finalmente, pousando seu tablet. Você não apenas consertou o problema. Você nos deu capacidades que não tínhamos antes. Mike sentiu uma onda de orgulho, rapidamente seguida por incerteza. O projeto estava completo. Logo ela voaria em sua aeronave melhorada e ele voltaria a consertar aviões agrícolas e pequenos aviões particulares. Devo chamar minha equipe para preparar a partida, ela disse pegando seu lenço. Enquanto ela o levantava, um cartão de visitas caiu de suas dobras. Mike se curvou para pegá-lo, notando o logotipo da NASA em um canto antes de devolvê-lo. Seus dedos se tocaram brevemente na troca, e algo elétrico passou entre eles. Um reconhecimento de paixão compartilhada pela excelência em engenharia por resolver os quebra-cabeças impossíveis. Sabe, Alexandra disse suavemente, estamos sempre procurando engenheiros talentosos que possam pensar fora da caixa. Pessoas que veem soluções onde outros veem apenas problemas. Antes que Mike pudesse responder, Tom irrompeu no hangar.
Mike, você precisa ver isso. Ele estava acenando com um jornal, seu rosto corado de excitação ou preocupação. O lenço de Alexandra escorregou de suas mãos, flutuando até o chão como um respingo de vinho Borgonha. O momento foi quebrado, ambos se voltaram para Tom, sem saber que suas vidas estavam prestes a se tornar muito mais complicadas do que qualquer um deles imaginava. Tom enfiou o jornal nas mãos de Mike. A manchete saltou imediatamente. Carter Aerospace anuncia programa revolucionário de pesquisa em alta altitude. Abaixo dela, uma foto do aeroporto deles tirada de cima. Eles estão comprando pequenos aeroportos, Tom disse sem fôlego, criando uma rede de estações de pesquisa em todo o país, e Riverside está na lista deles. Mike olhou para Alexandra, que havia recuperado seu lenço e observava a cena com cuidadosa neutralidade. Isso é verdade? Ela se assentiu lentamente. Isso deveria ter sido anunciado na próxima semana. Alguém vazou cedo. Ela pegou sua maleta e tirou uma garrafa de champanhe. Eu estava planejando discutir isso depois dos voos de teste, mas já que o segredo foi revelado. A garrafa era um Dom Perignon Vintage, seu rótulo ostentando a mesma cor vinho profundo de seu lenço. Ela a colocou na bancada de Mike, ao lado da velha caixa de ferramentas de seu pai. Luxo e legado lado a lado. O aeroporto de Riverside não está apenas em nossa lista, ela disse. É a peça central do programa. Seu trabalho no Gulfstream provou o que eu suspeitava quando ouvi falar deste lugar pela primeira vez. Que às vezes o melhor talento não é encontrado em hangares corporativos elegantes. A mente de Mike disparou. O pouso de emergência não foi realmente uma emergência, foi. Alexandra sorriu. Os problemas elétricos eram reais o suficiente. Mas sim, eu escolhi pousar aqui. Eu precisava ver em primeira mão como você lidaria com um problema complexo com recursos limitados. Ela gesticulou para a aeronave. Você superou todas as expectativas. Então, o que exatamente você está propondo? Mike perguntou, ainda tentando processar tudo. Alexandra se endireitou, assumindo o que ele estava começando a reconhecer como sua postura de negócios. Estou propondo uma parceria. A Carter Aerospace adquirirá o aeroporto de Riverside, mas não para fechá-lo ou transformá-lo em alguma instalação corporativa sem alma. Queremos transformá-lo em nosso principal centro de pesquisa e desenvolvimento. Ela começou a andar, seu entusiasmo rompendo sua postura profissional. Pense nisso. Você já provou que pode modificar aeronaves para pesquisa em alta altitude. Imagine o que você poderia fazer com financiamento e recursos adequados. Manteremos as operações atuais, os aviões agrícolas, a escola de voo, tudo isso, mas adicionaremos uma divisão de pesquisa com você como engenheiro-chefe. Mike ficou paralisado, o jornal ainda em suas mãos. Tom havia desabado em uma cadeira, parecendo chocado. Eu, Mike conseguiu dizer. Engenheiro-chefe, quem melhor? Alexandra parou de andar e o encarou diretamente. Você resolveu em 3 dias o que nossos engenheiros corporativos não conseguiram descobrir em 3 meses. Você improvisou soluções que nossas melhores mentes não haviam considerado. E o mais importante, você entende que às vezes os velhos métodos e os novos precisam trabalhar juntos. Ela pegou a garrafa de champanhe. Então, Sr. Reynolds, o que você me diz? Unirá seus talentos extraordinários à nossa visão para o futuro? O hangar caiu em silêncio, exceto pelo som distante de um avião agrícola decolando. Mike olhou em volta para as ferramentas de seu pai, para a aeronave que ele acabara de reconstruir, para o rosto esperançoso de Tom e, finalmente, para Alexandra Carter, brilhante, bonita e oferecendo-lhe tudo o que ele nunca ousara sonhar. A equipe atual? Ele perguntou. Todos manterão seus empregos? Cada um deles, ela confirmou, com aumentos e benefícios melhorados. Isso não é uma aquisição corporativa, Mike. É uma evolução. Ele pegou a velha caixa de ferramentas de seu pai, sentindo seu peso familiar. Pai sempre disse, oportunidades vêm disfarçadas de desafios.
Homem inteligente, Alexandra disse suavemente. Eu gostaria de tê-lo conhecido. Mike pousou a caixa de ferramentas e estendeu a mão. Então, sim, sim a tudo isso. O rosto de Alexandra iluminou-se com alegria genuína. Ela pegou a garrafa de champanhe e a entregou a Tom. Você faria as honras? O estalo da rolha ecoou pelo hangar como um tiro de largada. Tom encontrou algumas canecas de café velhas e Alexandra não hesitou em derramar o champanhe caro nos humildes recipientes. Ao futuro da pesquisa e desenvolvimento de Riverside, ela brindou, erguendo sua caneca. A resolver o impossível, Mike acrescentou, pensando em seu pai. A vocês dois, Tom disse, sua voz embargada pela emoção. E a quem vazou essa história uma semana antes, todos riram. E enquanto Mike bebia o melhor champanhe que já havia provado em uma caneca de café que já vira dias melhores, ele percebeu que às vezes as melhores propostas não são apenas sobre negócios ou romance. Elas são sobre encontrar alguém que vê as mesmas possibilidades que você. A primeira página do Riverside Gazette gritava: aeroporto local se tornará centro de pesquisa de alta tecnologia. Abaixo da manchete, um fotógrafo havia flagrado Mike e Alexandra apertando as mãos em frente ao Gulfstream. O sol da manhã criava um efeito de auréola ao redor deles. O artigo pintava um quadro romântico. Mecânico de cidade pequena impressiona magnata da tecnologia, transformando o futuro de ambos. Mike jogou o jornal em sua bancada, onde pousou ao lado de uma pilha de outros. Todas as publicações locais haviam noticiado a história, cada uma adicionando sua própria versão. Algumas focavam no impacto econômico, outras na parceria improvável, e alguns tabloides até sugeriram um romance florescente. Você vai ter que falar com eles eventualmente, disse Tom, gesticulando para a pequena multidão de repórteres reunida do lado de fora do hangar. Eles estavam lá desde o amanhecer, esperando obter mais detalhes sobre a aquisição da Carter Aerospace. Eu conserto aviões, Mike murmurou. Eu não dou entrevistas. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Alexandra. Ela havia voado na noite anterior para lidar com o lado corporativo do anúncio, deixando-o para lidar com as consequências locais. Sua mensagem de texto era caracteristicamente direta. Coletiva de imprensa amanhã. Vista algo bonito e pare de se esconder no hangar. As últimas 24 horas foram um borrão. Após o brinde com champanhe, a realidade havia chegado como uma tempestade. Advogados apareceram com contratos. Representantes corporativos visitaram a instalação. Alguém do RH havia começado a falar sobre pacotes de benefícios e opções de ações. Mike pegou um dos jornais, lendo a citação que lhe atribuíram. Esta parceria representa a fusão perfeita de expertise tradicional em aviação e pesquisa aeroespacial de ponta. Ele não conseguia se lembrar de ter dito algo parecido. Seu pai teria adorado isso, Tom disse, sentando-se em sua cadeira habitual. Ele sempre disse que você estava destinado a coisas maiores do que aviões agrícolas. Mas e se eu estragar tudo? Mike finalmente expressou o medo que vinha crescendo desde ontem. Dirigir uma divisão de pesquisa, gerenciar equipes, lidar com a política corporativa. Não é isso que eu faço, não. Veio uma voz familiar da porta do hangar. O que você faz é resolver problemas impossíveis. Alexandra estava lá, parecendo de alguma forma ainda mais elegante do que ontem em um terno azul marinho. Ela entrou, deixando cair uma pasta grossa na bancada de Mike. Eu pensei que você estivesse em Nova York, Mike disse, surpreso. Eu estava, mas percebi algo durante a reunião do conselho. Ela espalhou vários documentos da pasta. Você não é o único a entrar em território desconhecido. Os papéis estavam cobertos com suas anotações manuscritas, perguntas sobre operações do aeroporto, cronogramas de manutenção, necessidades da aviação local. Ela havia feito sua lição de casa tão meticulosamente quanto ele havia estudado os sistemas do Gulfstream. Eu sei como administrar uma empresa de tecnologia, ela continuou.
Eu conheço engenharia aeroespacial e estratégia corporativa, mas isso, ela gesticulou ao redor do hangar. Isso é uma comunidade. Essas pessoas confiam em você, não em alguma declaração de missão corporativa. Mike pegou o jornal novamente, realmente olhando para a foto desta vez. Eles formavam um par estranho, ele em seu macacão de trabalho, ela em roupas de negócios de grife. Mas havia algo certo na imagem também. Como duas peças de quebra-cabeças diferentes que de alguma forma se encaixavam. Então, qual é o plano? Ele perguntou. Primeiro, faremos esta coletiva de imprensa juntos. Ela endireitou o emblema com o nome de seu pai em seu macacão. Assim como consertar o avião, cada um traz o que sabe para a mesa e então construímos algo extraordinário. Ela sorriu. Final, não é isso que os engenheiros fazem. Lá fora, um avião agrícola rugia pela pista. Seu som familiar, um lembrete de tudo no que permaneceria igual, mesmo enquanto tudo mudava. Mike olhou para os jornais espalhados, cada um contando uma versão de sua história. Nenhum deles havia acertado completamente. Mas talvez isso estivesse bem. A verdadeira história não estava nas manchetes. Estava nos detalhes, no equilíbrio cuidadoso do antigo e do novo, nas conexões inesperadas que mudaram vidas. Tudo bem, ele disse, pegando a caixa de ferramentas de seu pai. Vamos falar com alguns repórteres. Mas estou de macacão. O riso de Alexandra ecoou pelo hangar. Eu não o teria de outra forma. O convite jazia na mesa da cozinha de Mike como um artefato de outro mundo. Papel cartão de cor creme com letras prateadas em relevo anunciava o Gala Anual de Inovação da Carter Aerospace. Abaixo disso, na caligrafia distinta de Alexandra. Você é meu convidado de honra, sem macacão permitido. Mike ajustou sua gravata pela 100ª vez, imaginando se o terno alugado seria aprovado no que o convite descrevia como o principal evento em inovação aeroespacial. Ele insistiu em pagar pelo terno ele mesmo, apesar da oferta de Alexandra para que sua personal shopper cuidasse de tudo. Seu telefone tocou com uma mensagem dela. Carro chegando em 10. Não fique nervoso. Eles têm mais medo de você do que você deles. De alguma forma duvido. Ele murmurou, mas sorriu com a tentativa dela de aliviar o clima. O carro acabou sendo um Rolls-Royce, seu motorista usando um uniforme mais elegante do que o terno alugado de Mike. Enquanto se afastavam de seu modesto apartamento, Mike pensou em como sua vida havia mudado em apenas uma semana. A coletiva de imprensa havia viralizado, com blogs de tecnologia o chamando de gênio de colarinho azul e revistas de negócios elogiando a abordagem inovadora de Alexandra para a aquisição de talentos. Eles chegaram ao Metropolitan Science Center, sua arquitetura moderna de vidro brilhando contra o céu noturno. Alexandra esperava na entrada, usando um vestido que fez Mike pensar em luz estelar. Você está bem arrumado, Sr. Reynolds, ela disse, ajustando sua gravata com mãos experientes. Pronto para conhecer o melhor do mundo da tecnologia? Eu tenho escolha? Sempre. Os olhos dela encontraram os dele. Mas preciso do meu engenheiro-chefe lá quando eu anunciar nossa nova iniciativa de pesquisa atmosférica. Dentro, o gala era um borrão de perfumes caros, cliques de câmeras e conversas sobre capital de risco e disrupção de mercado. Mike se sentia como um antropólogo estudando uma tribo exótica, tentando decodificar seus costumes e sua linguagem. Mitchell, venha conhecer Mike Reynolds. Alexandra chamou um homem de aparência distinta. Mike, este é Mitchell Chen, nosso chefe de P&D. Chen deu a Mike um olhar avaliador. Ah, o mecânico que revolucionou nossos sistemas de gerenciamento de energia. Diga-me, o que o fez pensar em usar capacitores de grau militar nessa configuração? Pela primeira vez naquela noite, Mike se sentiu em terreno sólido. Ele iniciou uma explicação técnica, desenhando diagramas em um guardanapo de coquetel. Logo, uma pequena multidão de engenheiros se reuniu, fazendo perguntas e debatendo especificações. Ele é um talento natural,
Mike ouviu alguém dizer a Alexandra. Onde você realmente o encontrou? Exatamente onde eu disse, ela respondeu orgulhosamente. Às vezes, as melhores inovações vêm de pessoas que resolvem problemas reais, não apenas teóricos. A noite avançou e Mike se viu gradualmente relaxando. Essas pessoas podiam usar roupas caras e falar sobre projetos de bilhões de dólares, mas em sua essência, muitos deles eram apenas engenheiros que amavam resolver problemas. Durante o jantar, Alexandra tocou sua taça para chamar a atenção. Hoje à noite não estamos apenas celebrando a inovação. Estamos redefinindo-a. Nossa nova divisão de pesquisa de Riverside representa uma fusão de expertise prática e brilho teórico. Ela gesticulou para Mike. Nosso engenheiro-chefe incorpora essa abordagem. Em 3 dias, ele resolveu um problema com o qual nossas melhores equipes haviam lutado por meses. Não porque ele tinha melhores recursos ou diplomas mais avançados, mas porque ele entendeu algo fundamental. Às vezes, as melhores soluções vêm da combinação da sabedoria antiga com a nova tecnologia. A multidão aplaudiu e Mike sentiu seu rosto corar. Alexandra continuou, delineando seus planos para pesquisa atmosférica e tecnologia de aviação sustentável. O cartão de convite em seu bolso, de repente, parecia um passaporte para um novo mundo. Um onde seu conhecimento prático era valorizado tanto quanto qualquer diploma avançado. Mais tarde, enquanto estavam no terraço do centro, observando as luzes da cidade, Alexandra perguntou, então, sobreviveu à sua primeira gala? Mal, Mike riu. Embora eu acho que acidentalmente concordei em dar uma série de palestras sobre soluções práticas de engenharia. Ouvi dizer que os reitores da universidade ficaram bastante impressionados. Ela se virou para encará-lo. Você sabe que pertence a este mundo mais do que pensa. Você apenas traz uma perspectiva diferente para ele. Mike pegou o cartão de convite. Suas letras prateadas pegavam a luz. Meu pai costumava dizer que cada ferramenta tem seu propósito. Talvez isso também seja verdade para as pessoas. Todos nós temos nosso papel a desempenhar. Falando em papéis, Alexandra disse, sua expressão ficando séria. A diretoria quer acelerar a expansão de Riverside. Precisamos falar sobre a próxima fase. Abaixo deles, a cidade zumbia com energia e possibilidades. Mike pensou na caixa de ferramentas de seu pai, agora sentada no que em breve se tornaria uma das mais avançadas instalações de pesquisa aeroespacial do país. 2 mundos colidindo e se combinando de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Estou pronto, ele disse, e ficou surpreso ao perceber que falava sério. O documento de negócios havia caído da pasta de um visitante durante a reunião de planejamento da construção da manhã. Seu cabeçalho dizia: Projeto Fênix, aquisição estratégica de aeródromos rurais, e estava marcado com uma data de 3 meses antes do pouso de emergência do Gulfstream em Riverside. Mike sentou-se em seu escritório, ainda estranhando pensar que tinha um escritório agora, olhando para as páginas. O documento detalhava planos para adquirir pequenos aeroportos em todo o país, mas Riverside estava destacado de forma diferente. Uma nota na margem dizia: aquisição prioritária, condições atmosféricas únicas. O talento existente torna isso essencial para a fase 2. Eles o estavam sondando, estudando-o muito antes do pouso de emergência da aeronave. A percepção se instalou como um peso frio em seu estômago. Seu telefone vibrou. Alexandra, reunião com investidores em 30 minutos. Preciso de você lá. Ele deslizou o documento para a caixa de ferramentas de seu pai, que agora ficava ao lado de sua mesa como uma ponte entre seu passado e presente. O barulho da construção lá fora o lembrava de quão rapidamente as coisas estavam mudando. O novo hangar de pesquisa já estava tomando forma. Suas linhas modernas em nítido contraste com as instalações antigas. Mike, Tom apareceu na porta. Talvez você queira ver isso. Ele seguiu Tom até o antigo hangar, onde uma equipe de empreiteiros estava removendo painéis da parede. Atrás deles, encontraram antigos conduítes elétricos que não estavam em nenhum diagrama do aeroporto.
Esses não são cabos de aviação padrão, Mike disse, examinando o grosso blindado. Não, Tom concordou. Eles parecem de grau militar, como algo que você usaria para pesquisa classificada. Mike completou. Pai nunca mencionou nada sobre trabalho militar aqui. Talvez ele não pudesse. Tom baixou a voz. Sempre me perguntei por que ele recusava aqueles grandes empregos em aeroportos. Talvez ele já estivesse trabalhando em algo mais importante. A mente de Mike disparou. O documento em sua caixa de ferramentas, de repente, parecia menos ameaçador e mais como uma peça de um quebra-cabeça maior. Ele pegou seu telefone para mandar uma mensagem para Alexandra, então hesitou. Os investidores já estavam se reunindo na nova sala de conferências quando Mike chegou. Alexandra estava na cabeceira da mesa, atraindo atenção em um terno azul que combinava com os logotipos corporativos nas telas de apresentação. Mike, momento perfeito, ela disse. Estávamos apenas discutindo os dados históricos que tornaram Riverside tão atraente para a pesquisa atmosférica. Ele estudou o rosto dela, procurando sinais de engano, mas viu apenas o entusiasmo genuíno que ele havia reconhecido nas últimas semanas. Na verdade, ele disse cuidadosamente, tenho algumas perguntas sobre o projeto Fênix. A sala ficou em silêncio. A expressão de Alexandra vacilou brevemente antes que ela se recompusesse. Talvez devêssemos discutir isso em particular depois da reunião. Não, veio uma voz da porta. Acho que deveríamos discutir isso agora. James Henderson estava lá, segurando uma pasta idêntica à de Mike na caixa de ferramentas. É hora de todos entenderem o que torna Riverside tão especial. Alexandra suspirou, mas assentiu. Você está certo. Mike merece saber toda a história. Ela se virou para os investidores. Senhoras e senhores, se me dão licença, isso pode demorar um pouco. Depois que eles saíram, Alexandra fechou a porta e se virou para Mike. Seu pai não era apenas um excelente mecânico. Ele fazia parte de um programa de pesquisa classificado que estudava fenômenos atmosféricos incomuns. A localização geográfica única de Riverside o tornava perfeito para experimentos em alta altitude. Os cabos militares nas paredes, Mike disse. Eles eram equipamentos de monitoramento, alguns dos mais sofisticados já projetados. Henderson confirmou. Seu pai os manteve por anos, mantendo-os operacionais enquanto os escondia à vista de todos. Então, o pouso de emergência, a oferta de emprego, tudo isso foi genuíno? Alexandra o interrompeu. Mas sim, nós sabíamos sobre você, sobre suas habilidades. Precisávamos de alguém que não apenas pudesse lidar com os desafios técnicos, mas que também tivesse uma conexão com o programa original. Alguém que pudesse ter herdado o talento de seu pai para guardar segredos importantes. Mike pensou na dedicação silenciosa de seu pai, sua insistência em fazer as coisas do jeito certo, suas lições sutis sobre responsabilidade e confiança. Há mais, Alexandra disse suavemente. O que estamos estudando não é apenas sobre mudança climática. Estamos detectando fenômenos que poderiam revolucionar a aviação, mas precisamos de ajuda para entendê-los. Precisamos de alguém que conheça tanto os sistemas antigos quanto a nova tecnologia. Alguém como eu, Mike disse, finalmente entendendo. É por isso que vocês escolheram um mecânico em vez de um engenheiro. É por isso que nós o escolhemos, Henderson corrigiu. Porque você é os dois. Os sons da construção lá fora pareciam desaparecer enquanto Mike processava essa nova realidade. Seu pai havia feito parte de algo extraordinário. E agora ele estava sendo convidado a continuar esse legado, mas em uma escala que nunca imaginou. A carta de demissão jazia inacabada na tela do computador de Mike, o cursor piscando acusadoramente após as palavras. Por meio desta, apresento minha... Ele a havia iniciado e excluído 5 vezes, cada versão tentando explicar por que ele precisava desistir da maior oportunidade de sua vida. As revelações da manhã o haviam abalado mais do que ele queria admitir. O trabalho secreto de seu pai,
a cuidadosa orquestração de Alexandra para o encontro deles, o propósito oculto do aeroporto de Riverside. Tudo parecia grande demais, avassalador demais. Uma batida na porta de seu escritório o fez minimizar rapidamente a tela. Alexandra estava lá, sua confiança usual temperada por preocupação. "Podemos conversar?" ela perguntou. "Sobre qual parte?" Mike respondeu. "A parte em que você me investigou antes de nos conhecermos ou a parte em que toda a carreira do meu pai era classificada?" Ela fechou a porta e sentou-se. "Eu entendo que você está com raiva." "Não estou com raiva." "Estou." Ele lutou para encontrar a palavra certa. "Eu conserto aviões, Alexandra. É isso que eu faço. Agora você está me dizendo que faço parte de algum programa secreto de pesquisa? Você é mais do que apenas um mecânico, e você sabe disso." Ela se inclinou para a frente. "O que estamos fazendo aqui poderia mudar a aviação para sempre. Seu pai entendeu isso. Meu pai guardou segredos de mim por toda a minha vida. Para te proteger," ela disse suavemente, "e para proteger o trabalho que é mais importante agora do que nunca." Antes que ela pudesse continuar, Tom irrompeu sem bater. "Mike, temos um problema. O antigo equipamento de monitoramento está captando leituras como nada que já vimos." Mike instintivamente estendeu a mão para sua caixa de ferramentas, então parou. "Isso não é mais minha área, é? Melhor chamar os engenheiros corporativos, Mike." A voz de Alexandra continha um tom de aviso. "Não faça isso." Mas ele já estava se movendo, puxando a carta de demissão em sua tela e virando o monitor para ela. "Sabe o que é engraçado? Eu realmente comecei a escrever isso antes de Tom entrar." O rosto dela caiu enquanto ela escaneava a carta inacabada. "Então é isso? Você vai simplesmente ir embora? Não é melhor do que ser manipulado para ficar? Ninguém manipulou você para reconstruir aquele Gulfstream." Ela rebateu. "Ninguém manipulou você para desenvolver um sistema inovador de gerenciamento de energia. Isso foi tudo você." O alarme do equipamento de monitoramento ficou mais alto, seu bip urgente preenchendo o silêncio tenso entre eles. Tom se mexeu desconfortavelmente perto da porta. "Essas leituras estão piorando," ele disse. Mike olhou entre a carta de demissão e a caixa de ferramentas de seu pai, sentindo-se dividido entre raiva e dever. Alexandra levantou-se e o encarou diretamente. "Você quer toda a verdade. Ok, não escolhemos você apenas por causa da conexão de seu pai. Escolhemos você porque você tem algo raro, a capacidade de ver além das soluções convencionais. Isso não é manipulação. Isso é reconhecimento." O tom do alarme aumentou. Pela janela, Mike podia ver estranhas distorções atmosféricas se formando acima da pista, como ondas de calor, mas mais estruturadas. "O que é aquilo?" ele perguntou, a curiosidade profissional superando temporariamente sua raiva. "Aquilo," Alexandra disse, "é porque precisamos de você. Esses fenômenos estão se tornando mais frequentes, mais intensos. Eles afetam as aeronaves de maneiras que não entendemos completamente. Seu pai ajudou a desenvolver o sistema de monitoramento original. Mas agora precisamos de alguém que possa preencher a lacuna entre a tecnologia antiga dele e nossos novos métodos." Os dedos de Mike pairavam sobre o teclado, a um toque de tecla de concluir sua demissão. Mas o engenheiro nele não conseguia desviar o olhar das leituras no equipamento de monitoramento. "O padrão," ele murmurou, "é semelhante às flutuações de energia no Gulfstream." Alexandra assentiu. "Agora você está entendendo. Essas anomalias atmosféricas estão afetando aeronaves modernas de maneiras que os pesquisadores originais nunca anteciparam. Precisamos de alguém que entenda ambos os mundos." A carta de demissão brilhava na tela, esperando sua decisão. Lá fora, as estranhas distorções estavam se tornando mais pronunciadas. Tom pigarreou. "Mike, o que quer que você vá fazer, precisamos fazer algo sobre essas leituras. Elas estão mais fortes do que qualquer coisa nos dados históricos."
Mike olhou para a caixa de ferramentas de seu pai mais uma vez, lembrando todas as lições que ela representava. Não apenas sobre consertar aviões, mas sobre responsabilidade, sobre usar suas habilidades quando elas são mais necessárias. Ele estendeu a mão para o mouse e Alexandra prendeu a respiração. Com 3 cliques rápidos, ele fechou a carta de demissão sem salvar. Mostrei-me os dados históricos, ele disse. Todos eles. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. O alívio de Alexandra era visível, mas Mike levantou uma mão. Não comemore ainda. Não estou prometendo ficar. Estou apenas prometendo resolver este problema. Depois disso, conversaremos sobre tudo. Sem mais segredos. Ela assentiu solenemente. Sem mais segredos. O alarme continuou seu aviso urgente enquanto eles corriam em direção à estação de monitoramento. O que quer que estivesse acontecendo nos céus acima de Riverside estava prestes a levar a tecnologia antiga e nova aos seus limites. O antigo plano de negócios estava enterrado profundamente nos arquivos de James Reynolds, suas páginas amareladas pelo tempo. Mike o encontrou enquanto vasculhava os registros de seu pai em busca de informações sobre as anomalias atmosféricas. O documento era datado de 20 anos atrás, e o cabeçalho ostentava um nome familiar. Carter Industries. Alexandra, ele chamou, sem tirar os olhos do papel. Acho que você precisa ver isso. Ela correu da estação de monitoramento, onde estivera analisando dados. As perturbações atmosféricas haviam diminuído, mas deixaram para trás um mistério que os manteve trabalhando durante a noite. Essa é a empresa do meu pai, ela disse, reconhecendo o cabeçalho, antes de eu assumir e renomeá-la para Carter Aerospace. Leia a página 3, Mike disse baixinho. Seus olhos escanearam o documento, arregalando-se enquanto ela entendia. Esta é uma proposta para um programa de pesquisa conjunto entre a Carter Industries e seu pai. Ele recusou, Mike disse, virando para a última página, onde a caligrafia caprichada de seu pai preenchia as margens. Ele escreveu que a tecnologia não estava pronta, que forçar demais poderia ser perigoso. E meu pai não aceitou bem. Alexandra terminou, afundando-se em uma cadeira. Eu me lembro agora. Eu era apenas uma criança, mas me lembro dele com raiva por algum mecânico de cidade pequena que havia frustrado seus planos. O equipamento de monitoramento zumbia suavemente ao fundo enquanto eles absorviam essa revelação. 20 anos de história, de repente, mudaram para uma nova perspectiva. É por isso que você realmente veio aqui, não é? Mike perguntou. Para terminar o que seu pai começou? Alexandra balançou a cabeça. Não exatamente. Eu vim aqui para provar que ele estava errado, para mostrar que seu pai estava certo. Ela pegou seu tablet e abriu um arquivo. Olhe para essas leituras da última década. Os fenômenos são exatamente o que James Reynolds previu que aconteceria se impulsionássemos a tecnologia atmosférica muito rapidamente. Mike estudou os gráficos, reconhecendo padrões semelhantes aos que haviam visto no sistema de energia do Gulfstream. As modificações da aeronave foram uma tentativa de trabalhar com essas anomalias. Em vez de combatê-las, ela terminou. Assim como sua solução de reservatório de energia, você instintivamente entendeu o que seu pai sabia 20 anos atrás, que às vezes mais lento é melhor. Tom apareceu com café fresco, absorvendo suas expressões sérias. Encontrou algo nos arquivos do velho? Encontramos nossas respostas, Mike disse, espalhando os documentos. Pai não estava apenas mantendo equipamento de monitoramento. Ele estava executando seu próprio programa de pesquisa, coletando dados para provar suas teorias sobre estabilidade atmosférica. E agora essas teorias estão se provando corretas, Alexandra acrescentou. Essas anomalias não são apenas fenômenos aleatórios. É a atmosfera respondendo a décadas de pressão tecnológica. Cada voo supersônico, cada teste de alta altitude, cada pedaço de lixo espacial que deixamos lá em cima, tudo isso está contribuindo para um padrão que seu pai previu. Mike pegou o antigo plano de negócios de seu pai. Suas páginas continham não apenas propostas, mas avisos,
argumentos cuidadosamente ponderados para uma abordagem mais comedida à pesquisa atmosférica. Então, onde isso nos deixa? Ele perguntou. Alexandra levantou-se e caminhou até a janela, observando o amanhecer pintar o céu em cores que pareciam de alguma forma mais significativas agora. Isso nos deixa exatamente onde precisamos estar. Seu pai entendeu os problemas. Você entende as soluções. E eu tenho os recursos para transformar essas soluções em realidade. Ela se virou para encará-lo. Eu não manipulei você nesta parceria, Mike. Eu o procurei porque eu genuinamente acreditava que você era a pessoa certa para ajudar a resolver esses problemas. Descobrir a conexão de nossos pais, isso apenas confirma o que eu já sabia. Mike olhou para o antigo plano de negócios, depois para o moderno equipamento de monitoramento ao redor deles. À distância, equipes de construção estavam chegando para continuar o trabalho na nova instalação de pesquisa. Pai sempre disse que todo problema tem uma história, ele refletiu, entendendo que a história é parte de encontrar a solução. Homem inteligente, Alexandra sorriu. Então, ainda somos uma equipe? Mike levantou-se e estendeu a mão. Parceiros, mas desta vez com todas as cartas na mesa. Enquanto eles apertavam as mãos, Tom pigarreou. Bem, se terminamos com a lição de história da família, essas leituras atmosféricas nos deixaram com alguns dados bem interessantes para analisar. Mike e Alexandra trocaram um olhar de cumplicidade. O passado pode tê-los unido, mas seria o futuro que realmente testaria sua parceria. Vamos trabalhar, Mike disse cuidadosamente, devolvendo o plano de negócios de seu pai ao seu arquivo. Alguns documentos valiam a pena manter por perto, não apenas por seu valor histórico, mas como um lembrete de que as melhores soluções frequentemente vêm da compreensão do que veio antes. O acordo de joint venture parecia diferente dos contratos corporativos típicos. Em vez de texto legal denso, incluía especificações técnicas detalhadas e diagramas desenhados à mão. Mike e Alexandra passaram dias elaborando juntos, combinando a expertise corporativa dela com a abordagem prática dele. Reynolds Carter. Pesquisa atmosférica. Alexandra leu na capa. Soa bem? Eles estavam sentados na recém-concluída instalação de pesquisa, onde tecnologias antigas e novas se fundiam perfeitamente. O equipamento de monitoramento original havia sido cuidadosamente integrado a sistemas de última geração, criando algo único no mundo da aviação. Seus advogados vão odiar este acordo, Mike disse, apontando para uma seção que ele havia insistido em incluir, especialmente a parte sobre a manutenção de serviços de voo regulares para a comunidade local. Deixe-os odiar. Isso é mais do que interesses corporativos. Ela traçou o logotipo em relevo que eles desenharam juntos. Uma asa estilizada incorporando elementos do trabalho original de seus pais. Isso é sobre fazer as coisas direito. Os primeiros resultados de sua pesquisa combinada já eram promissores. O sistema de reservatório de energia de Mike, originalmente projetado para o Gulfstream, provou ser adaptável a uma ampla gama de aeronaves. Quando combinado com os dados atmosféricos do equipamento de monitoramento de James Reynolds, abriu novas possibilidades para voos seguros em alta altitude. Tom bateu e entrou, carregando um tablet que exibia as últimas leituras. Vocês dois talvez queiram ver isso. Os novos sensores estavam captando padrões que nunca poderiam detectar antes. Os dados mostravam interações complexas entre os sistemas da aeronave e as condições atmosféricas, validando teorias que ambos os pais deles haviam apenas vislumbrado. As inovações práticas de Mike, mescladas com a tecnologia avançada de Alexandra, estavam revelando segredos do céu que nenhum dos dois poderia ter descoberto sozinho. Precisamos ajustar a grade de monitoramento, Mike disse, esboçando uma modificação rápida em seu bloco de notas. Se calibrarmos os sensores antigos para funcionarem em paralelo com os novos, podemos criar um mapa tridimensional dos fenômenos, Alexandra terminou,
já puxando as especificações relevantes em seu tablet. Eles desenvolveram essa fácil sincronia nas últimas semanas, cada um antecipando os pensamentos do outro. A porta se abriu novamente, desta vez admitindo um grupo de jovens engenheiros, a primeira equipe que haviam contratado juntos. Cada um havia sido escolhido não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua capacidade de apreciar tanto a aviação tradicional quanto a tecnologia aeroespacial de ponta. O voo de teste está pronto, um relatou. Implementamos as modificações que você sugeriu. Mike e Alexandra trocaram um olhar. Este seria o primeiro teste de voo oficial de suas inovações combinadas. Uma demonstração prática de tudo o que o acordo representava. Vamos fazer isso, Alexandra disse, levantando-se. Ela hesitou, então acrescentou. Juntos. Mike pegou a caixa de ferramentas de seu pai, agora complementada por alguns dos mais avançados equipamentos de diagnóstico disponíveis. Juntos, eles caminharam até a pista, onde uma aeronave esperava, seus sistemas modificados de acordo com seus novos projetos. O sol da manhã pegou o logotipo Reynolds Carter em sua cauda, e por um momento, Mike quase pôde imaginar seu pai ali, acenando em aprovação. O piloto de teste passou por suas verificações pré-voo, enquanto Mike e Alexandra monitoravam as leituras. Tudo pelo que eles haviam trabalhado se resumia a este momento, a prova de sua teoria de que as melhores soluções vêm da combinação de sabedoria com inovação. Pronto? Alexandra perguntou, sua mão pairando sobre a sequência de iniciação. Mike pensou no acordo esperando no escritório, na parceria que ele representava, não apenas entre empresas, mas entre abordagens para a resolução de problemas, entre passado e futuro, entre duas pessoas que viam a mesma visão. Pronto, ele confirmou. A aeronave decolou suavemente, seus sistemas aprimorados respondendo perfeitamente às condições atmosféricas. Enquanto subia, o equipamento de monitoramento mostrava exatamente o que eles haviam previsto. Uma interação harmoniosa entre máquina e céu, alcançada através do casamento de experiência e inovação. Tom apareceu ao lado deles, observando a aeronave ascendente. Vocês sabem o que seus pais diriam sobre isso? Mike e Alexandra responderam em uníssono. Que fizemos certo. O acordo de joint venture pode ter sido apenas papel e tinta, mas o que ele representava estava voando acima, provando que as melhores parcerias não são apenas sobre combinar recursos. São sobre combinar perspectivas, respeitar a história enquanto abraça o futuro e entender que as inovações mais poderosas muitas vezes vêm de colaborações inesperadas. O anel não era extravagante. Uma simples aliança de titânio, recuperada de uma peça antiga de aeronave, cuidadosamente moldada e polida na oficina de Mike durante as horas tranquilas da noite. Representava tudo sobre o relacionamento deles. Inesperado, prático e nascido da união do artesanato do velho mundo com a precisão moderna. Mike o virou nas mãos enquanto estava sentado no hangar, depois do expediente. O sucesso do voo de teste havia marcado um ponto de virada para a parceria deles, mas algo mais havia crescido ao lado da colaboração profissional, algo que nenhum dos dois havia planejado. Pensei que te encontraria aqui. A voz de Alexandra ecoou pelo espaço silencioso. Ela havia trocado seu traje corporativo por jeans e uma camisa polo da Carter Aerospace, parecendo mais relaxada do que nas últimas semanas. Apenas pensando, Mike respondeu, guardando rapidamente o anel no bolso. Ela se sentou ao lado dele na bancada, seus ombros tocando confortavelmente. Sobre o voo de teste, sobre tudo. Como as coisas eram diferentes há apenas alguns meses. Como um pouso de emergência mudou tudo. Não apenas o pouso, ela disse suavemente. A pessoa que o consertou. Seus olhos se encontraram e Mike sentiu a mesma faísca que havia experimentado naquele primeiro dia. Não apenas atração, mas reconhecimento de um espírito afim.
Alguém que entendia a alegria de resolver problemas impossíveis, de fazer as coisas funcionarem quando outros diziam que não podiam. Sabe, Alexandra continuou, quando planejei adquirir este aeroporto pela primeira vez, pensei que sabia exatamente como tudo se desenrolaria. Os desafios técnicos, a integração de negócios, tudo. Mas então a realidade tinha outros planos, ela riu. Então conheci alguém que me fez perceber que os melhores planos são aqueles que deixam espaço para a surpresa. Mike apalpou o anel em seu bolso. Ele o carregava há dias, esperando o momento certo. Falando em surpresas, mas Alexandra ergueu uma mão. Espere, há algo que preciso dizer primeiro. Ela se levantou e caminhou até o Gulfstream, agora modificado com seus novos sistemas. Quando aterrei aqui pela primeira vez, pensei que estava apenas seguindo os passos do meu pai, tentando completar o que ele começou. Mas encontrei algo melhor. Uma verdadeira parceria em todos os sentidos. Ela se virou para encará-lo, e Mike ficou impressionado com como sua habitual confiança corporativa havia sido substituída por algo mais genuíno, mais vulnerável. Mike Reynolds, ela disse colocando a mão no próprio bolso. Você quer... Ambos pararam, olhando um para o outro em espanto, porque ali na mão de Alexandra havia um anel diferente do que estava no bolso de Mike, mas igualmente significativo. Era feito de uma peça do equipamento de monitoramento original, moldado em uma aliança que combinava utilidade industrial com design elegante. Por um momento, nenhum falou. Então, ambos caíram na gargalhada, o som ecoando pelo hangar como uma liberação de tensão há muito contida. Grandes mentes pensam parecido, Mike sugeriu, tirando seu anel. Ou os tolos raramente divergem, Alexandra respondeu com um sorriso. Então sua expressão suavizou. Embora neste caso, prefiro pensar que é porque ambos entendemos algo importante. O que é isso? Que as melhores conexões não são sobre uma pessoa escolhendo a outra. São sobre duas pessoas escolhendo construir algo juntas. Mike se levantou e caminhou para se juntar a ela perto da aeronave que os havia unido. Isso é sua maneira de dizer sim? Só se for sua maneira de dizer sim também. Eles trocaram anéis ali no hangar, cercados pelas ferramentas e tecnologia que representavam sua paixão compartilhada. As simples alianças encaixaram perfeitamente. O anel dele no dedo dela, o anel dela no dedo dele, cada um carregando as marcas de seus respectivos mundos, enquanto criavam algo novo juntos. Você sabe o que isso significa? Alexandra perguntou, admirando como o titânio captava a luz da noite. Que o Tom ganha a aposta do escritório. Ela riu e se encostou nele. Que podemos continuar construindo o nosso futuro juntos exatamente como começamos, combinando o melhor de dois mundos. Acima deles, o equipamento de monitoramento rastreava silenciosamente os fenômenos atmosféricos que eles haviam aprendido a entender. Lá fora, o sol se punha no aeroporto de Riverside, onde aviões agrícolas compartilhavam a pista com aeronaves de pesquisa avançada. E no hangar onde tudo começou, duas pessoas que haviam começado como improváveis parceiros de negócios descobriram que as melhores propostas nem sempre são as que você planeja. São aquelas que crescem naturalmente de uma visão compartilhada, respeito mútuo e a coragem de deixar algo extraordinário se desenvolver. A fotografia emoldurada estava pendurada no centro do saguão principal do novo centro de pesquisa de Riverside. Mostrava Mike e Alexandra em frente ao Gulfstream modificado, um ano atrás. Mas era a foto menor ao lado que sempre chamava a atenção dos visitantes. Uma imagem desbotada de James Reynolds, trabalhando em uma aeronave, a mesma que havia inspirado a descoberta de Mike. Um ano e tanto, disse Tom, juntando-se a Mike enquanto ele ajustava o alinhamento dos quadros. Seu pai adoraria ver este lugar agora. A instalação havia evoluído exatamente como eles prometeram. Uma mistura única de pesquisa de ponta e aviação tradicional.
Aviões agrícolas ainda decolavam ao lado de aeronaves experimentais e pilotos locais conversavam com engenheiros aeroespaciais na cafeteria que havia substituído a antiga sala de descanso. Falando em ver coisas, Tom continuou com um sorriso conhecedor. Talvez você queira verificar o radar de aeronaves que se aproximam. Mike olhou para o display e sorriu. O Gulfstream, o Dulles Gulfstream, estava em aproximação final. Alexandra retornava de uma apresentação bem-sucedida ao Conselho Nacional de Pesquisa de Aviação. Ele seguiu para a pista, sua caixa de ferramentas de seu pai ainda o acompanhando em cada trabalho. Alguns hábitos não precisavam ser mudados, mesmo que as ferramentas agora incluíssem equipamentos de diagnóstico de ponta ao lado das velhas chaves. A aeronave pousou perfeitamente, seus sistemas modificados lidando com o pouso com suavidade característica. Alexandra emergiu parecendo triunfante, sua aliança de casamento capturando a luz do sol enquanto ela acenava. Eles aprovaram tudo, ela anunciou ao alcançá-lo. Financiamento total para a próxima fase da pesquisa atmosférica. E eles querem que estabeleçamos mais 3 instalações como Riverside. Deixe-me adivinhar, você já escolheu os aeroportos? Campos pequenos com boa estrutura e pessoas melhores, ela confirmou, assim como este. Eles caminharam juntos em direção ao centro de pesquisa, passando pela parede de fotografias que documentava a transformação de Riverside. A última adição mostrava o primeiro voo de teste bem-sucedido. A esteira da aeronave desenhando um arco perfeito através dos fenômenos atmosféricos que eles haviam aprendido a prever e trabalhar. Pouso de emergência na pista 3. O rádio crepitou de repente. Jato corporativo relatando problemas elétricos. Mike e Alexandra trocaram um olhar de cumplicidade. Como nos velhos tempos, ela sugeriu. Avise o engenheiro-chefe, ele respondeu com um sorriso. Mas antes que pudessem responder, sua equipe já estava em movimento. Jovens engenheiros pegaram equipamentos de diagnóstico, enquanto mecânicos veteranos buscavam ferramentas tradicionais. No novo Riverside, não havia divisão entre abordagens antigas e novas, apenas problemas para resolver e soluções para encontrar. A aeronave que chegava pousou em segurança, taxiando até parar em frente ao hangar. Seu piloto saiu, parecendo preocupado, até ver quem estava esperando para ajudar. Reynolds Carter Pesquisa Atmosférica, ele leu na placa do edifício. Espere, você é o mecânico daquela história viral? O que consertou o Gulfstream? Isso é história antiga, Mike disse, já examinando o sistema elétrico do jato. Mas você está no lugar certo. Somos especialistas em resolver problemas impossíveis. Alexandra se juntou a ele na inspeção, sua autoridade corporativa perfeitamente equilibrada com a expertise prática que ela havia desenvolvido no último ano. Juntos, eles representavam tudo o que Riverside havia se tornado. Um lugar onde a experiência encontrava a inovação, onde a tradição e o progresso trabalhavam em harmonia. Enquanto diagnosticavam o problema, Mike vislumbrou o reflexo deles na superfície polida da aeronave. Um ano atrás, eles eram estranhos de mundos diferentes. Agora se moviam em sincronia, completando as frases um do outro e antecipando as necessidades um do outro. Suas alianças iguais, lembretes sutis de como tudo havia mudado. O reparo foi simples, um problema fácil que eles agora poderiam resolver dormindo. Mas eles deram a mesma atenção que dariam a qualquer trabalho, porque foi isso que James Reynolds ensinou e o que Riverside ainda representava. Mais tarde, enquanto o sol se punha atrás do centro de pesquisa, Mike e Alexandra estavam em frente às fotografias emolduradas. A imagem do primeiro encontro deles capturava um momento de possibilidade. 2 pessoas que não tinham ideia de que estavam prestes a mudar não apenas suas próprias vidas, mas o futuro da própria aviação. Pronto para mais um ano de problemas impossíveis? Alexandra perguntou, apertando a mão dele. Mike pensou em tudo o que os havia levado a este momento.
um pouso de emergência, o legado de um pai, um anel de titânio e a coragem de confiar em possibilidades inesperadas. Com você sempre. Acima deles, o equipamento de monitoramento atmosférico rastreava padrões no céu que escurecia. Enquanto na pista, aeronaves de todos os tipos vinham e iam. Riverside havia se tornado exatamente o que eles sonhavam. Um lugar onde passado e futuro se encontravam, onde a inovação respeitava a tradição e onde o amor podia florescer nas circunstâncias mais inesperadas. As fotos emolduradas vigiavam tudo, lembrando a todos que passavam por ali que, às vezes, as melhores histórias começam com uma aeronave quebrada e um mecânico que ousou dizer sim a um desafio impossível.